Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão o início das atividades de plantio para a próxima safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alexandre, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, é um prazer falar contigo, com os telespectadores. Alexandre, já tem atividade de plantio acontecendo aí no Sul? Conta pra gente como é que está esse início de plantio para essa nova safra por aí. Sim, nós começamos o plantio a partir da segunda quinzena de setembro, Guilherme, tradicionalmente na região que planta mais cedo, que é a região aí da fronteira oeste. Mas agora, a partir da virada do mês, iniciando o mês de outubro, aí sim as outras regiões irão intensificar o plantio e nós temos então que levar adiante aí e aproveitar a melhor época de plantio, que é o mês de outubro. E pensando nas expectativas para essa safra, Alexandre, o que vocês estão esperando em termos de área cultivada, primeiro para a gente trazer para o pessoal aqui? Olha, a área cultivada, ela certamente será menor que o ano passado. Foi divulgado aí uma intenção de plantio de quase 100 mil hectares a menos para esta próxima safra, e isto é reflexo certamente, principalmente, de dois fatores, Guilherme. O primeiro, o aumento do custo de produção. O custo de produção no arroz realmente está em níveis assustadores, em níveis preocupantes, e também a questão aí da baixa rentabilidade do setor arrozeiro. Enquanto outras culturas aqui no sul, como a soja e o milho, estão com resultado econômico bem superior ao arroz, o arroz está chegando aí a um custo de R$ 12.000 por hectare de desembolso. E eu lembro que nesse custo, Guilherme, não está os investimentos, não está o arrendamento, não está a Prolabore, enfim, é somente aquilo que realmente o produtor tira do bolso para plantar, chegando a R$ 12.000 por hectare, um aumento aí de 60% em média nos últimos 2 anos no custo de produção do arroz. E isto vem forçando a diminuição da área, e isto é reflexo direto também da falta de rentabilidade deste setor. É em função disso, inclusive, Guilherme, que eu estou indo a Brasília amanhã, onde na quarta-feira, no dia 5, nós teremos uma importante audiência com o ministro da Agricultura para tentar avançar aí em pautas estruturais e pautas aí que nós temos que enfrentar para tentar diminuir principalmente o custo de produção e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. E aí, Alexandre, diante desse cenário, né, esses custos de produção tão elevados, que alternativas o produtor de arroz tem para tentar driblar? É realmente ir pelo caminho de diversificar as culturas? Perfeito. A Federarroz vem falando há bastante tempo na rotação de culturas. A soja na metade sul, Guilherme, que é onde se planta arroz, no Rio Grande do Sul, a metade para baixo são 6 regiões arrozeiras, e esta região do arroz, ela já teve 400 mil hectares de soja o ano passado, e a intenção de soja para esta área este ano ultrapassa 500 mil hectares. Então, isto é reflexo desta falta de rentabilidade que eu comentava, e o produtor também, quando ele entra com uma rotação de culturas, não só a soja, mas também o milho está entrando na região, e também a pecuária, ele melhora as suas questões com relação à fertilidade, principalmente de solo, e, consequentemente, aumenta a produtividade. É a única maneira que o produtor tem hoje para enfrentar este alto custo de produção
é realmente aí intensificar a rotação de culturas. E aí, Alexandre, dentro dessa questão de produtividade, quais que são as expectativas para esse ano? A safra passada sofreu com relação a clima aí no Rio Grande do Sul, houveram perdas. Para esse ano, o que vocês estão esperando? Deve haver uma recomposição dessa produtividade? Em parte, sim, Guilherme, mas isto não vai compensar os 100 mil hectares que nós vamos diminuir nesta safra. O Rio Grande do Sul deve plantar algo entre 800 e 850 mil, e o ano passado nós tivemos praticamente 960 mil hectares de arroz. Então, realmente isso preocupa, isso nos faz, então, levar este alerta ao Ministério da Agricultura e nós temos que buscar soluções para esse setor, porque muitos produtores que saíram do arroz e foram para a soja, um mercado que é mais rentável, inclusive um mercado diferente, onde eu tenho um preço pré-fixado, com contratos futuros, que é o que não ocorre no arroz, porque o produtor de arroz ele não coloca preço no seu produto, ele fica à mercê, Guilherme, da taxa de câmbio, fica à mercê do mercado internacional, fica à mercê de uma oferta maior ou menor no mercado interno, e isso também tem a ver com a exportação. Então, são vários fatores aí que trazem uma insegurança muito grande a estes produtores, e é em função disso que a Federarroz tem procurado avançar nas questões estruturais da cultura do arroz. E, Alexandre, essa situação, nessa diminuição tão grande na área cultivada, pode gerar alguma situação menos confortável de oferta e demanda? Vocês já estão esperando essa Sim, situação para esse ano? com certeza. E olha, eu te digo que isso é necessário. O arroz continua sendo um produto muito acessível aos consumidores. O preço do arroz tipo 1 no supermercado continua, Guilherme, na faixa dos 4, R$ 5 no máximo, as marcas top. Então, isso significa um baixo desembolso e de todos os produtos aí da cesta básica, o arroz é o único que teve deflação de 11% nos últimos 6 meses. Então, realmente, isso mostra a preocupação que nós temos e mostra, por outro lado, que os consumidores continuam pagando um preço acessível, o que não deve ocorrer se continuar diminuindo drasticamente a área e cada vez nós dependermos mais da importação. E quando eu tenho que importar, Guilherme, normalmente se paga mais caro do que aqui dentro por um produto bem inferior em termos aí de qualidade. Então isso nos preocupa. Isso faz com que a Federarroz continue aí defendendo este setor tão importante que garantiu a segurança alimentar em termos de arroz em época de pandemia, né, Guilherme? E aí, Alexandre, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, você destacava uma relação ao redor dos R$ 90 a saca para o produtor para ele começar a ter alguma rentabilidade nessa próxima safra. Continua sendo esse patamar ou houve alguma mudança? Sim, o patamar é este, acima de R$ 88, R$ 90 para chegar no custo de produção. Lembrando que o arroz no mercado internacional não chega no Brasil por menos de R$ 110 a saca. Então, isso mostra uma referência de preço no mercado internacional mais cara do que aqui dentro, Guilherme. Lembrando sempre que a qualidade do arroz americano, que seria o nosso principal concorrente, não chega nem perto da qualidade do arroz brasileiro, em função das variedades, dos tipos de arroz que eles plantam lá. Então é isso que preocupa tanto a Federarroz. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial de safra aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez o espaço, deixo aqui um recado que o produtor ele tem que buscar as alternativas, não existe outra maneira para ter aí sucesso na agricultura a não ser
buscando atividades rentáveis, e o produtor tem que, então, intensificar o sistema de produção, e o governo federal, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, Guilherme, tem que valorizar esta lavoura que é responsável ambientalmente falando. Nós temos orgulho aí de fornecer aos consumidores um produto de alta qualidade, reconhecido mundialmente, exportado para mais de 100 países. Então, realmente, o setor arrozeiro precisa de um olhar diferenciado por parte do governo para nós não continuarmos diminuindo tanto a nossa área plantada no Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional, e, consequentemente, não termos aí a dependência de mercados internacionais, enfim, da importação, que certamente trará uma elevação de preços muito maior aos consumidores. Obrigado pelo espaço e contem sempre aqui com a Federarroz para esclarecer algum ponto. Um grande abraço. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando o desenvolvimento do setor e como é que vai ser essa safra aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Esse, o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, conversou com a gente para mostrar quais são as expectativas iniciais para a nova safra de arroz 22-23 aqui no Brasil. Alexandre destacando uma expectativa de redução de mais de 100 mil hectares no cultivo de arroz somente lá no Rio Grande do Sul, em função da baixa remuneração dos produtores de arroz e do aumento drástico nos custos de produção, custos que já chegam a R$12 mil por hectare nesse momento. Então isso tem feito mais produtores migrarem para outras culturas, como a soja, o milho, que tem trazido rentabilidades melhores para os produtores gaúchos. Diante disso, a Federarroz já alerta para uma relação oferta e demanda mais ajustada ao longo do próximo ciclo e a necessidade de melhora nos valores pagos aos produtores. O Alexandre até destacando um patamar entre R$ 85 e R$ 90 a saca é o que seria necessário para o produtor pelo menos cobrir os seus custos de produção para essas próximas safras e evitar essa tendência que vem se repetindo ano após ano de redução de área lá no Rio Grande do Sul. O Alexandre destacando uma migração muito grande para outras culturas e apenas alguma mexida, alguma reforma nesse sistema que tem prejudicado os produtores de arroz pode reverter essa situação que vem caindo ano após ano e aumentando a necessidade do Brasil importar arroz, que conforme o Alexandre destacou aqui pra gente, o arroz importado chega mais caro do que o brasileiro e com uma qualidade menor também do que o produto nacional. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.